Você é tímido ou você é expansivo? Você sabe qual é a diferença entre timidez e introversão? Parece que a gente está falando da mesma coisa, mas sabia que não é bem assim? Bom, eu vou perguntar de uma outra maneira. Você sabe qual é a diferença entre expansão e extroversão? Pois saiba que tem diferença sim. E para você entender melhor, é só você continuar aqui nesse vídeo. Vamos lá? Para quem caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Luciana Paiva. Eu sou psicóloga, neuropsicóloga e cria de Jung. Antes de mais nada, me ajudem aí a trazer mais material de qualidade. E para isso, gente, é só você botar o dedinho e curtir. É assim que vocês patrocinam o canal. Quanto mais curtida, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e leva para mais pessoas. Para você não custa nada e para nós é a sobrevivência do canal. Então, bora lá, taca esse dedo aí, tá bom, gente? Sem mais delongas, vamos falar sobre os tipos de personalidade de acordo com o pai da psicologia analítica, Carl Gustav Jung. Então Jung ele traça aí o perfil psicológico, o perfil das personalidades e ele traz aí 2 caráteres e 4 tipos de funções psicológicas básicas. Então essas 4 funções principais são pensar, sentir, intuir e perceber. Todo mundo tem essas 4 funções, tá? Funcionando aqui na psique. Mas uma é mais proeminente e a outra fica justamente em contraponto a essa função. Então, vou dar um exemplo. O cara que tem aí a função pensamento como guia da sua personalidade, na ponta mais enfraquecida dessa relação, ele vai ter a função sentimento. É como se nessa gangorra ele tivesse mais peso aí para a função pensamento. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre essas 4 funções. Então, para não perder nenhum capítulo dessa série, já aperta aí o botão de se inscrever, gente? Para você que já é inscrito, meu coração, tá? Então, hoje a gente vai focar no caráter da personalidade. Então, esses são 2. O caráter do tipo extrovertido e o caráter do tipo introvertido. E isso é bem diferente de timidez ou expansão, mas as pessoas confundem bastante esses conceitos. Então, eu vou trazer aqui uma frase que me faz assim entender bem, me faz explicar bem a diferença entre esses 2 caráteres, tá? O extrovertido precisa viver o mundo para daí ele compreender o mundo. Já o introvertido é o contrário. Ele primeiro precisa compreender o mundo antes de viver esse mundo. Entendeu a diferença? Então, tem a ver como eu me comporto diante das situações da vida. Tem gente que primeiro precisa entender para depois agir, tem gente que primeiro age para depois entender. Então, os introvertidos, eles obtêm a sua energia de ideias, lembranças, coisas do seu mundo interior, muito mais do que do mundo exterior. Já em contrapartida, quando a gente está falando aí em pessoas de personalidade extrovertida, eles vão obter mais a energia deles a partir do que está acontecendo ao seu redor. Então ele gosta de estar ali ligado e interagindo em pessoas e também em situações. O extrovertido geralmente ele toma ação, reflete, faz de novo. Então, isso acontece porque os extrovertidos, eles processam os seus pensamentos e informações através da palavra falada, Eles precisam ter
vivência. Então, Amanda, vamos colocar aqui uma tabelinha só para as pessoas verem aqui as principais diferenças entre o caráter extrovertido e introvertido. O extrovertido extrai energia de pessoas e situações, precisa de engajamento, senão a energia dele se esgota, né? Muitas vezes fala primeiro e depois ele pensa no que falou. Gosta do quê? Da ação, iniciativo, né? É aberto, animado e falante, valoriza a amplitude sobre a profundidade. O extrovertido gosta do inesperado, né? Gosta das surpresas. E o introvertido já é o oposto disso. Ele extrai energia a partir de dentro. Então, ele precisa de espaço próprio ou ele esgota a energia, né? O tempo inteiro lidando com outras pessoas, para o introvertido é muito difícil. Pensa primeiro, fala depois. Prefere espaço, concentração, tranquilidade, né? Aparentemente reservado, quieto e pensativo. É aqui que se faz a confusão com a timidez, né? Mas não é necessariamente timidez. Ele simplesmente quer estar ali no mundo interior dele. Por quê? Ele valoriza a profundidade sobre a amplitude e prefere também a previsibilidade. Então, quer dizer, são opostos. Só que é o seguinte, é importante a gente lembrar que nós possuímos ambos os mecanismos. Ninguém é 100% extrovertido e 100% introvertido. O que determina a sua personalidade é a predominância de uma instância em relação à outra. Como você se comporta mais, né? Para onde você pende mais. Então, para entender esse funcionamento melhor, eu vou pedir para que vocês imaginem uma gangorra. Sabe aquelas gangorras de parquinho, uma madeira no meio? Enfim, então você imagine duas pessoas de 50 quilos nessa gangorra. Uma hora a gangorra vai para um lado, outra hora para o outro, tranquilo. Agora você imagina uma pessoa de 60 quilos versus uma pessoa de 50 quilos. A gangorra até pende mais para um lado, mas é tranquilo. Agora imagina uma pessoa de 70 quilos e uma pessoa de 50 quilos. Uma pessoa de 50 quilos tem que colocar mais força. Agora, se você tem um cara de 150 quilos de um lado e outro de 50 quilos, esse cara de 50 quilos não tem chance nenhuma. Ele não vai brincar nessa gangorra, certo? Então, quando a gente fala aí em personalidade, a gente vai entender como é essa gangorra. A gente tem graus de identificação maior e menor. O normal, dentro de um funcionamento psíquico, é a gente ver uma gangorra mais ou menos equilibrada. Ninguém é 50-50. A gente está sempre pendendo mais para um lado. E isso, ok. Agora, quando você tem um obeso de um lado e um desnutrido do outro lado, aí você tem uma patologia. Aí você tem um transtorno, né? Pensando ainda no caráter extrovertido e introvertido, então, imagina uma pessoa que ela quer montar aí um negócio. O extrovertido, ele vai lá e monta. Depois, na prática, ele vai entender melhor o negócio. Agora imagine que esse cara, ele tem um obeso na gangorra do extrovertido. Ele provavelmente vai entrar em falência num exemplo como esse. Então, se você parar para pensar na sua vida, uma pessoa que faliu um negócio porque montou o negócio sem planejamento financeiro, sem planejamento nenhum, provavelmente é uma pessoa demasiadamente extrovertida. Então, ela sofre consequências graves por conta desse comportamento, né? Ele vai lá e se joga, pensei, ai, vai dar certo, pumba! E aí o que acontece? Não dá certo, né? Tem problema. Então, quando a gente fala em funcionamento psíquico saudável, isso aqui tem que realmente entrar numa balança.
Se você reparar de novo, a gente está falando do princípio da polaridade do Caibalion, caminho do meio, gente. Para quem não conhece os princípios do Caibalion, eu vou deixar aqui, ó, uma playlist, pode maratonar que vale super a pena. Agora vamos lá. Ao contrário, o introvertido, nesse exemplo aqui, ele para montar um negócio, ele pensa, raciocina, faz planilha. O problema do introvertido, quando ele tem um obeso na gangorra da personalidade e ele tá ali com um grau muito alto de introversão, é que ele fica paralisado. Ele não sai no lugar. Ele pensa tanto que falta ação. Você conhece gente assim? Tem uma ideia muito legal, mas não consegue executar. Extrovertido, obeso na gangorra da personalidade, né? Então, com isso a gente consegue entender melhor o que é extroversão e introversão dentro do caráter de um indivíduo. Vou citar para vocês agora alguns exemplos de introvertidos. Albert Einstein, Charles Darwin, Steven Spielberg, a Rosa Parks, Mahatma Gandhi. Então, isso é muito importante porque foram pessoas que estiveram no palco e em evidência, né? E mesmo assim não são pessoas com caráter extrovertido. A obra de Gandhi, por exemplo, é uma evidência positiva de que você não precisa ser um extrovertido para ser um líder eficaz. Ele disse uma vez, de uma forma suave, você pode sacudir o mundo. O Gandhi era demais, né, gente? Não tem pra ninguém, né? E extrovertido, quem são? Pode pesquisar aí na internet se você encontra perfil extrovertido. As pessoas não falam sobre os extrovertidos. Se presume que todo mundo é extrovertido, mas não necessariamente. Juscelino Kubitschek, veja que ele era tímido, mas 50 anos em 5 é coisa de extrovertido, gente. Isso não é coisa de introversão. Vamos lá, vamos montar Brasília no meio do caminho, a gente vê o que dá, né? Richard Branson, pesquisem a história desse cara. Ele é o exemplo de extroversão em pessoa. Narcisa, gente, vamos falar sobre Narcisa? Narcisa tem um obeso de 600 quilos na balança, né? Ela não pensa para falar, extremamente extrovertida, né? Num ponto muito forte. Luciana Paiva, eu sou um ótimo exemplo de uma pessoa extrovertida que inclusive se trombiga de vez em quando, porque o meu extrovertido é com certeza um sobrepeso. E esse canal surgiu assim mesmo. Eu fiz, fui ver o que foi dando. E foi dando certo. Então isso, gente, é só para mostrar que não tem certo nem errado, não tem melhor, não tem pior. O que a gente precisa só é buscar o equilíbrio, o máximo possível. Gostaram, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se identificaram? E você, é introvertido ou extrovertido? Tá com sobrepeso em algum dos seus caráteres? Vamos dar uma olhadinha então. Gente, toda quinta-feira a gente tem vídeo aqui no canal, a gente tem sempre alguma série ligada à mitologia, simbologia, e essa quinta-feira a gente ia começar sobre os 22 arcanos do tarô, mas eu vou pedir licença para vocês para a gente retornar na próxima semana, porque essa semana a gente vai estar preparando material bem bacana e bem legal para vocês, e isso demanda tempo, certo? Enquanto isso, curte, comenta, compartilha, dá aquela força aqui pra gente, tá bom? Beijo, até semana que vem. Tá tudo ok, só vou deixar subir um pouquinho. Todos nós... Ai, Amanda. Vamos sentir. Perdi o bonde.